Isaías, capítulo de número 55, no seu verso de número 13, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Jesus já tem falado conosco aqui neste lugar. O Senhor tem usado a vida da irmã Cristiane, enfim, a vida de cada um dos irmãos para poder trazer algo aos nossos corações. E neste momento, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações aqui neste lugar. E eu queria aqui, irmãos, falar a respeito desta palavra. É uma palavra que eu peguei de um amigo meu, irmãos, que eu achei muito bonito e falei assim, eu vou pegar, eu vou estudar e eu também vou pregar ela. E diz assim, irmãos, aqui vai falar a respeito de espinho, do espinheiro, e vai falar sobre a faia. Mas e antes, eu quero trazer o contexto desse capítulo, que a gente vai ver que no começo, a Bíblia vai nos falar ali, em Isaías 55, no seu verso 1, que aquele povo, irmãos, eles estavam com uma crise espiritual, eles estavam com um afastamento de Deus, e eles estavam com uma consequência do pecado, irmão Tim. Mas o que eu acho lindo, irmãos, a forma que Deus trata a vida das pessoas, como o Senhor trata conosco, irmãos. Veja bem, por mais que essas pessoas estavam vivendo, a Bíblia vai nos falar em Isaías 55, no verso 1, a todos o que têm sede, vinde às águas. Ou seja, por mais que aquele povo estava passando por aquilo, o Senhor Deus estava fazendo um convite para aquele que é sedento, aquele que tem sede, para buscar algo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Porque aquele que tem sede, irmãos, ele vai ao lugar onde tem água e bebe e sacia sua sede. Assim somos nós com o nosso Deus. Quando nós temos sede, nós sabemos o lugar certo, aleluia, para poder buscar desta água, dessa fonte, aleluia, glória a Deus. E a gente sabe que quando nós buscamos o Senhor, Ele nos sacia, trazendo o Teu Espírito Santo para as nossas vidas, para as vidas dos nossos, aleluia, glória a Deus. Então aquele que tem sede, venha. Aí a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Deus, Ele promete que a sua palavra produziria algo na vida daqueles que respondem ao convite. E a gente vê em Isaías 55, no seu verso 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E eu vi a irmã Cristiane falando a respeito da palavra, e depois eu vi o evangelista Gladys também falando a respeito da palavra, irmãos. Porque, primeiro, é a sede. É a sede de transformação, evangelista Belarmino. É a sede de querer mudar de vida, de mudar de história. Mas depois, irmãos, é essa palavra que não volta vazia. É essa palavra que transforma as nossas vidas. É o verbo que se fez carne, é Cristo Jesus que transforma a vida do homem pecador. Então, primeiro, irmãos, temos que ter sede. Depois, temos que ouvir a palavra do Senhor e guardar ela no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus, para que nós venhamos nos fortalecermos no Senhor.
irmãos, eu vou chegar onde que eu queria falar agora. Olha para vocês verem que interessante. No final do capítulo, ou seja, no verso 13 que a gente discorreu aqui, é o espinho. Olha para vocês verem, irmãos, que interessante. Em lugar de espinheiro crescerá a faia. É uma promessa que Deus estava fazendo. Ou seja, no lugar do espinho iria crescer a faia. Agora, olha para vocês verem, irmãos, que interessante. Esse espinho, irmãos, ele também pode simbolizar, teologicamente, o espinho que está lá em Gênesis capítulo 3, o verso 18, que diz assim, que diz, né, a respeito, aleluia, coloque para nós, por favor, espinheiro e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, o espinho, ele pode ser uma maldição, ele pode ser algo, aleluia, de sofrimento, consequência de pecado, aleluia, glória a Jesus. E a gente vê que o pecado, aleluia, ele veio sobre a terra em Adão e Eva. O pecado, irmãos, ele foi instaurado, mas, aleluia, glória a Jesus. Eu glorifico a Jesus, irmãos. Por quê? Porque, olha para vocês verem que interessante. Aleluia, glória a Jesus. O espinho se tornou sinal da terra ferida pelo pecado. E antes da queda não havia espinho, não havia dor, não havia maldição. Mas quando o pecado entrou no mundo, a criação também foi afetada. Agora olha, isso mostra uma realidade espiritual. Existem lugares da vida onde só crescem espinhos. Espinhos de culpa, do pecado, de tristeza, de feridas na alma. Assim como a terra abandonada começa a produzir espinhos, o coração diante de Deus também se enche de coisas que ferem. E coisa triste, irmãos, é quando nós somos feridos. Coisa triste, irmãos, quando nós passamos por uma estrada dolorosa em nossa vida. E quando nós olhamos para um lado e para o outro e a gente não vê com os nossos olhos humanos uma saída para aquilo. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu amo, irmãos, a Jesus Cristo porque Ele é fiel. Olha para vocês verem, irmãos, a conexão com Cristo. Aleluia, séculos depois, algo muito profundo aconteceu. Quando Jesus foi levado para a crucificação, os soldados colocaram nele o que, irmãos? Uma coroa de espinho. Foi colocado na cabeça do nosso Senhor Jesus uma coroa de espinho. E isso, irmãos, não foi só apenas zombaria. Foi algo simbólico e teológico também. O espinho que nasceu por causa da maldição do pecado, agora está sobre a cabeça do Redentor. Cristo estava carregando aquilo que o pecado produziu. Escuta, irmãos, o espinho ele nasceu da terra por causa do pecado do homem. Mas um dia ele foi colocado na cabeça de Cristo para que Deus pudesse arrancar a maldição da história. E a gente vê isso, irmãos, em Isaías, capítulo de número 53, no verso de número 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Ou seja, Jesus tomou todas as nossas dores. Aquele espinho que estava sobre as nossas vidas, que impedia a gente ter acesso a Deus. Aquele espinho, agora o evangelista Gledson comentou aqui esta noite, quando ele estava no mundo, aleluia, a dificuldade que tinha de estar com Jesus, mas a partir do momento que ele conheceu a verdade vos libertou, ele foi liberto para a glória de Deus. E assim, irmãos, é na nossa vida, e Cristo, ele faz um convite, aleluia, glória a Jesus. Ah, meu Senhor, ele faz um convite para aqueles que estão lá fora, aqueles que ainda não voltaram, aleluia, para Jesus, aqueles que saíram, aqueles que, de repente, o espinho oprimiu, o espinho deu uma... E ele saiu da casa do Senhor, lugar onde que nunca deveria sair, buscando novos caminhos, novo rumo, nova direção. Mas a grande verdade é que o único caminho ainda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe, irmãos. Não existe outra porta, não existe outra forma, irmãos. O caminho é estar com Cristo Jesus. Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo, irmãos, que estava nas nossas vidas e nos transformou para a glória de Deus Pai. Agora veja bem, irmãos, em lugar de espinheiro crescerá a faia. Ou seja, Deus não apenas tira o espinho, ele planta algo novo no lugar. Em lugar de espinheiro crescerá a faia. Deus não disse apenas que tiraria o espinho. Deus disse que colocaria outra coisa no lugar. Porque a obra de Deus não é apenas remover o que machuca, é também plantar aquilo que dá vitória. Então não existe, irmã Elizabeth, vitória a não ser em Cristo Jesus, minha irmã. Somente com Ele que nós obtemos a vitória. O Senhor ainda, irmão Charles, está com as mãos estendidas para poder abençoar o teu povo, para poder, aleluia, glória a Deus, transformar a vida, transformar a história, transformar rumos, dar direção, aleluia, glória a Deus, porque Ele é fiel. A faia que Deus planta, irmãos, olha para vocês verem. Olha para vocês verem que interessante. A faia é uma árvore forte e duradoura. Ela é conhecida por viver muitos anos, crescer firme, produzir sombras e frutos, e ter uma madeira resistente. Enquanto o espinho, irmão, ele cresce rápido, ele fere e não tem utilidade nenhuma. Assim, irmãos, é o homem sem Jesus Cristo. A faia representa algo completamente diferente. Ela fala de estabilidade, vida e permanência. O espinho cresce sozinho na terra, irmãos. Ele é amaldiçoado, mas a faia é a prova do que Deus começou uma nova plantação naquela vida. Precisamos, irmãos, entender que a sarça, olha para vocês verem que interessante, porque a parte B desse versículo, a gente vai ver que em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Agora olha para vocês verem, irmãos. A sarça, na Bíblia, normalmente representa vegetação seca, mato espinhoso, em terra abandonada. Ela cresce em lugares arados e negligenciados. Ou seja, é um sinal de desolação. Por isso o profeta usa essa mensagem. Um terreno onde só nasce sarça é um terreno sem cultivo, sem vida produtiva. Mas, olha para vocês verem,
o texto diz algo poderoso. Em lugar da sarça, crescerá a murta. A murta, irmãos, é uma planta totalmente diferente. Aleluia, glória a Deus. Ela possui folhas verdes, flores perfumadas, beleza em ambiente fértil. Ela era usada em celebração e festa em Israel. Ou seja, enquanto a sarça fala de desolação, a murta fala de alegria e restauração. O espinho de Gênesis, capítulo de número 3. A maldição, aleluia, glória a Jesus. Nós ouvimos ontem o presbítero Cristo vinha falar a respeito um pouco disso. A respeito que precisava, aleluia, de alguém pagar o preço na cruz do Calvário para poder salvar as nossas vidas. Irmãos, e Jesus Cristo, aleluia, ele nasce ali, aleluia, glória a Jesus, ele cresce, aleluia, glória a Deus, ele realiza milagres, mas o maior milagre, irmão, foi a dívida que estava sobre mim, sobre você. Esse foi o maior milagre que Cristo Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Evangelista Belarmino podia tanto colocar uma coroa de ouro. Evangelista Neilton, que hoje não sei se eu imitei ele ou se foi ele que me imitou, mas se quiser cantar depois da mensagem, nós canta também. Mas irmãos, olha para vocês verem. Poderia ter colocado um outro tipo de coroa, mas colocou uma coroa de espinho. Mas essa coroa de espinho, irmãos, aleluia, o espinho que feria a humanidade, porque até então não tinha salvação. Evangelista Gladys, até então não tinha alguém para poder pagar o preço. Mas Jesus Cristo ali no Calvário, irmãos, pagou o preço, e preço de cruz para salvar a nossa vida. E mesmo, irmãos, sem nós merecermos, o Senhor foi fiel conosco. A vergonha, ela estava sobre nós, mas Ele pagou tudo na cruz do Calvário. Aleluia! A punição que era para ser nós, Ele pagou tudo ali na cruz do Calvário. Aquilo que nos impedia, irmãos, Ele pagou tudo ali na cruz do Calvário. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que Deus, Ele não precisava do ser humano, Ele já tem os seus anjos, Ele já tem os seus arcanjos, Ele já tem aqueles seres que o adoram 24 horas, mas quando Ele olhou para mim, quando Ele olhou para você, Ele falou, esse é especial, esse aqui é especial, o espinho que até outra hora nos impedia, irmãos, Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, para que nós hoje tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, e o que eu acho interessante disso tudo, é que é incondicional. Eu posso orar 24 horas. Eu posso jejuar 40 dias e 40 noites. Eu posso, irmão, ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse 5 vezes ao ano. Mas se não for a graça dele, irmãos, se não for a graça dele sobre as nossas vidas, Senhor, irmãos, nada adiantaria. O nosso Senhor Jesus, Ele tem um amor que é incondicional, ou seja, Ele não pede nada em troca, Ele não vem com barganha. Às vezes você encontra aí um amigo no mundo, que às vezes só é seu amigo porque ele vê utilidade em você. Às vezes
vezes você tem uma pessoa que se aproxima de você, não porque ele gosta de você ou porque ele achou você gente boa, às vezes por causa que ele quer algo de ti, com interesse, mas Jesus Cristo não, irmãos. O amor de Jesus Cristo que ele tem com as nossas vidas, aleluia, glória a Deus, ele é que nem, aleluia, esta árvore chamada murta, irmãos, é um amor que restaura as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que sara as nossas almas e nos conduz a uma vida eterna. Aleluia, glória a Jesus. O lugar que era seco, abandonado, vai se tornar um lugar cheio de vida. Não é apenas mudança de planta, é uma mudança de ambiente. Aleluia, glória a Deus. Isso mostra o que Deus faz na vida de alguém. Existem pessoas que vivem como uma terra cheia de sarça. Ou seja, com o coração ferido, com a vida seca espiritualmente, com a esperança perdida. Às vezes está passando por um momento difícil, mas não tem confiado no Senhor. Temos vivido um momento, irmãos, que a fé ela tem a cada dia mais diminuído em nossos corações. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, dali a pouco nós não acreditaremos mais que o Senhor pode fazer algo por nós. Mas eu venho com a palavra para o meu e para o teu coração essa noite. Jesus Cristo, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda liberta. Jesus Cristo ainda transforma aquilo que estava seco, aleluia, aquilo que ninguém dava nada, aquilo que estava ali no deserto, aleluia, que passava e ninguém olhava. Jesus muda o quadro de situação e dali pouquinho está você verde, bonito, robusto e o mais importante de tudo, aleluia, glória a Deus, tendo uma estabilidade espiritual. Jesus faz isso nas nossas vidas. A murta também aparece em uma visão profética em Zacarias capítulo 1, verso 8. Ali o anjo do Senhor, ele está entre as murtas. E isso, irmãos, mostra Deus no meio de um povo restaurado. Jesus, irmãos, Ele tem restaurado as nossas vidas. Jesus tem feito algo tremendo neste lugar. E nós temos visto como o Senhor tem abençoado. Esses dias atrás eu estava pensando e falando com o Senhor, Senhor, como o projeto do Senhor é lindo. Primeiro o Senhor levanta os irmãos, vem, pinta a igreja, arruma a igreja. E depois o Senhor começa a enviar almas, irmãos que estão agregando. Depois o Senhor começa a fazer algo lindo e especial. O trabalhar de Deus, a restauração que o Senhor tem com as nossas vidas, irmãos, é muito lindo. E esses dias atrás eu estava com um irmão e ele estava falando assim para mim assim: rapaz, já inteira 2 profetas que falam que eu vou dessa para uma melhor. E eles falaram que... Falei assim, irmão, se Jesus quiser recolher, Ele recolhe. Porque Ele falou que ia recolher minha mãe, passou 15 dias, eu cheguei em casa e Ele tinha recolhido. Mas eu creio que se Deus quiser mudar o quadro dessa história, Ele também pode fazer, porque Ele é fiel. Ele pode estar restaurando, dando anos de vida para você. E isso, irmãos, é uma grande verdade. Agora veja bem, irmãos, Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, eu não vou me estender muito. Que diz assim: e quando vos estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha só, irmãos, Jesus Cristo, olha essa linha, irmão, do tempo, tanto que é lindo. Ele primeiro
ele faz o homem cai. E existe esse espinheiro, mas aí Deus envia o seu filho, e com um ato simbólico, carregando aquela coroa de espinho, ele morre por causa dessa queda que o homem teve. Mas ele restaura toda a humanidade. E neste momento, irmãos, ele traz perdão. Ele perdoa as nossas ofensas. Ele perdoa as nossas ofensas. Aquilo que às vezes nós nem imaginamos que fazemos, mas o Senhor, Ele muda, Ele transforma. Aleluia, porque Ele é fiel. Então, irmãos, não sei se tem alguém aqui, mas se tiver alguém que ainda não está nos caminhos do Senhor, que está andando em caminhos que parecem ser de flores, pensando que o tamo junto vai estar em todo lugar, assim como eu pensava, até eu cair numa cela de uma prisão, irmãos. Se tiver alguém que às vezes esteja passando por essa estrada, desse espinheiro, creia que Jesus Cristo, Ele transforma a vida. E de uma pessoa, aleluia, que anda em um lugar de espinheiro, Ele pode, aleluia, glória a Jesus, mudar o rumo da história. E está virando uma linda faia para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A faia, irmãos, ela vive por muitos anos. A faia, irmãos, ela é resistente. A faia, irmãos, ela é linda, ela é bonita, porque assim que o Senhor faz nas nossas vidas, Ele faz que nós nos assentamos junto a príncipes, irmãos. Irmãos, deixa eu falar algo, aleluia, e já vou encerrar a mensagem. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer salvar vidas, o Senhor quer mudar quadro de história, o Senhor quer fazer algo lindo e bonito, irmãos. E saiba de uma coisa, pode ser o melhor poeta, pode ser o melhor da oratória, aleluia, glória a Jesus. Pode chegar, pode te incentivar, pode ser um coach, para poder falar que você vai ganhar muito dinheiro vendendo sonhos, vendedores de sonhos. Mas uma coisa eu posso dizer, que a verdadeira felicidade, ela está em Cristo Jesus, servindo a Ele e deixando Ele cuidar de nós, amém? Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade.